Redenção, livro 5, capítulo 12. Deixando o templo, ansioso por isolar-se dos que o abraçavam e felicitavam, quando se dirigia para o aposento que ocupava no solar de Dusmenil, ao atravessar a escura viela, teve despertada a atenção por um grito lacinante que lhe ecoou sinistramente n'alma. Apavorado, desceu da carruagem e, seguido pelo servo que raramente dele se apartava, à luz de uma lanterna, pesquisou o local em que se achavam. Súbito, verificou que, estendida no solo, estava a mísera cigana com quem altercara à tarde, quase exânime, com as vestes ensopadas de sangue que borbotava do peito transfixado. — Que fizeste, infeliz? Interrogou, recuando de pavor. Com a voz estetorante, ela respondeu: Segui-te para matar-te quando saísses da igreja, pois sabia que não podias defender-te. Mas entrei, ouvi o teu canto sublime e nunca senti tanto remorso dos meus crimes. Eles são tantos. Pressinto que, se continuasse a viver, ainda te amaria e seria mais desgraçada com o teu desprezo. Horrível! Mas estou morrendo. Dá-me o teu perdão. Núbio, ereto qual estátua de granito negro, emudecera. Diz-me que me perdoas, meu... Impossível, infeliz! Eu mentiria a Deus se te dissesse que perdoo. Não há perdão para mães desnaturadas que abandonam no abismo o fruto de suas entranhas. Tem piedade! Mente, ao menos, para que eu possa morrer. Deus, em cujo tribunal vais comparecer, que julgue o teu procedimento. Que te vale o meu perdão sem o dele? Ela não proferiu mais uma palavra. Enrijeceu-se num espasmo de dor e ficou imóvel para sempre. Núbio, depois de alguns momentos de inexprimível amargura, sustentando um combate íntimo que lhe pareceu durar séculos, murmurou, fitando o cadáver da desditosa boêmia. Que o Altíssimo nos julgue. Procedi conforme a minha consciência. Cambaleante, retomou o carro e foi informar as autoridades do que ocorrera. O sangrento desenlace da desventurada, que não teve mais ânimo de rever, e que, após o exame pericial, foi enterrada com as suas vestes sórdidas numa vala comum. Ao penetrar no modesto quarto que ocupava no essolar de Dusmenil, o rouxinol mascarado sentiu-se enfermo e mais desditoso. Recolheu-se ao leito, abalado por forte tremor e, durante alguns dias, parecia devorado por febre consuntiva. Delirava com frequência, proferia imprecações e brados de revolta, incompreendidos pelos que o velavam. Quando a febre declinou, dir-se-ia que o seu crânio havia sido devastado por um incêndio violento, calcinando-lhe até os cetinosos e negros cabelos, que se transformaram, perdendo o brilho e apresentando mechas esmaecidas. Extrema fraqueza o impediu por algum tempo de exercer a profissão. Uma tarde, achando-se fisicamente melhor, mas profundamente entristecido, parecendo-lhe ter prantos represos no coração, encaminhou-se ao cemitério onde jaziam Dusmenil e os entes que lhe eram caros. Orou longamente, mas conservou-se insaciado, pungido por secreto acúlio, quando necessitava receber um conforto, ouvir uma voz carinhosa, uma advertência amiga. A mudez do campo santo amargurou-lhe a alma sensibilíssima, envolveu-a de espesso crepe. Retirou-se do silencioso local onde alvejavam os marmóreos e belos túmulos e, com dificuldade, devido à fraqueza orgânica, galgou a escada central do castelo, penetrando no salão, que fora conservado tal como no tempo dos antigos donos. De uma parede pendia primorosa tela representando Dusmenil, a esposa e o filhinho, louro e cândido querubim de vestes alvas, parecendo um elo de flores ou de luz,
aliando por todo sempre os dois altivos entes que o enlaçavam ternamente. Ao ver aquele quadro, súbita emoção se lhe apoderou de todo o ser. Pai, murmurou baixinho, fitando o retrato de Dusmenil. Será possível que também vós me abandoneis, inexorável para o crime que cometi, repelindo o monstro? Não, a desditosa criatura que me concebeu? Piedade, pai querido! Quanto ansiava por tornar a ver vossa efígie, para que ouvisseis meus lamentos e soubesseis das minhas desventuras. Mas, porque a vejo hoje com um laivo de serenidade que nunca lhe observei? Na meia penumbra que envolvia o quarto, dir-se-ia que os seres ali retratados se reanimaram, se destacaram na parede e iam encaminhar-se para o núbio. Uma infinita ternura, uma onda de emoção insofreável, qual vaga indômita em hora de borrasca, subiu-lhe do coração aos olhos, que se aljofraram de pranto. Pareceu-lhe que, no recinto em que se quedava absorto a contemplar a formosa tela, algo de extraordinário ou de misterioso lhe segredava no íntimo palavras desconhecidas que lhe recordavam uma outra época de apagada existência. Seu olhar lacrimoso pousou no grande amigo e resvalou depois para os encantadores entes que o ladeavam no apogeu da aventura terrena. Ao vê-los, mais viva emoção lhe fez pulsar o descompassado coração. O secreto prisioneiro, o ergastolado que jamais se liberta, o inumado vivo que só se desencarcera por alvará divino quando a sua masmorra se desfaz em pó. Era a hora crepuscular de radioso estio. Pelas amplas ogivas de vitrais coloridos filtrava-se uma luz suave, qual se houvesse no ambiente topázios e rubis diluídos. Pai querido, continuou, aproximando-se do painel, há quanto tempo não contemplava o vosso nobre aspecto, e quanto desejo a vossa orientação, confiando-vos as minhas desditas. Como me sinto isolado no âmbito deste mundo, desprotegido e infortunado. Pareceu-lhe então que um fulgor estelar nimbava os três formosos seres, revividos naquele quadro. Não sabia exprimir a comoção que o dominava ao fitar longamente o vulto airoso de Heloísa e, pela primeira vez naquela existência, notou-lhe a peregrina beleza. Quanta excelsitude a pairar-lhe nas helênicas feições! Que maravilhosa formosura a dos olhos, dos cabelos, a tez de jasmim e rosa! Que conjunto admirável a lembrar um modelo de Rafael, podendo por ele modelar-se Aspásia. Nota. Amante de Péricles, 440 a.C., célebre por sua beleza e pelo seu espírito. Fim da nota. Ou qualquer vestal. Onde vira, em que era transcorrida, teria contemplado tão primorosa mulher? Jamais o olhar feminino, plástica assim harmoniosa, o fascinara tanto. Dir-se-ia que do seu sepulcro de sombras surgira um vulto humano e movimentava-se, falando-lhe do passado longínquo. Ele se esforçava em vão por libertar-se da estranha sedução que se evolava da bela castelã, mas seu olhar desvairado fixava-se no painel. Sentia-se aturdido e, quase independente da sua vontade, meio inconsciente, murmurou: onde teria visto esse rosto vestalino? Tenho procurado em vão nesta existência, com esta aparência, para consagrar-lhe a mais profunda afeição, embora sabendo que seria repelido, desprezado qual réptil. Que inexprimível fascinação exerce esta criatura, que deve realmente ter sido digna e bondosa como a pulcra mãe de Jesus. Como compreendo agora o drama pungente outrora desenrolado neste solar, que, suponho, ainda conserva impregnados em suas abóbadas senhoriais fragmentos de soluços, de lágrimas, de exasperos, que hoje ecoam soturnamente nas cavernas de minha alma. Quanto devia ter padecido o meu querido pai!
E como suportaria eu todos os seus martírios para ser amado por essa incomparável beldade? Sem poder definir a origem daquela comoção, ininterrupto pranto derivou-lhe dos olhos. Meu único amigo, prosseguiu, profundamente sensibilizado, julgo-me duplamente culpado perante vós. Vinha implorar-vos um conselho paternal, rever vossas veneráveis feições, patentear meu intraduzível reconhecimento. E as minhas ideias tomaram outro curso, qual se uma torrente impetuosa, barrada por muralha secular, rompesse às súbitas todos os obstáculos que lhe impediam a vertiginosa correnteza e os fizesse em escombros, vitoriosa na sua onipotência brutal. Esse passado milenário, que jazia amortecido nos arcanos de minha alma, rompeu a muralha da matéria, continua a sua torrente indômita, avoluma-se no meu íntimo, arrastando os blocos imperecíveis das reminiscências de uma época que parecia morta, mas estava apenas imersa em sonho cataléptico, e, novo Lázaro, ressurgiu do seu jazigo secular. Compreendo agora por que, até o presente, mulher alguma pôde inspirar-me senão efêmera fantasia. É que o meu ideal, aquele que ainda avassala o meu ser, exerce divina fascinação no meu espírito, está reproduzido nesse estupendo painel. Sinto que já adorei esta formosa castelã que foi a vossa heróica esposa. Pai, ouvi e fazei-me justiça. Considero-me doravante duplamente criminoso. Tenho a alma tisnada, qual se houvesse perpetrado os mais nefandos crimes. Julgo-me traidor e matricida. Horrível a situação em que me vejo. Minha consciência, porém, ainda se conserva íntegra e sabe aquilatar com severidade os próprios atos. Condeno-me por indigno de rever o vosso retrato, como meu único consolo na terra. Condeno-me a jamais contemplá-lo nesta existência. Não me abandoneis, porém, no cairel da apavorante e infinda voragem dos meus martírios morais. Ajoelhado, soluçante, sentiu o corpo entorpecer-se de invencível langor. Insensibilizou-se por fim e quedou-se inerte no tapete, de onde foi levado para o leito. Por alguns meses ainda esteve o rouxinol mascarado inativo, sem poder prosseguir sua gloriosa carreira artística, na qual já havia colhido imarecíveis louros. Encaneceu precocemente e visível tristeza jamais se apartou da sua alma sensível. Fim do capítulo.